O Mélenchon, sendo essa figura de liderança, ele vai conseguir, ele tem um potencial para se tornar um primeiro-ministro? Tem. Eu vou citar Posso citar uma fonte aqui? Um colega nosso Por jornalista, professor favor. da UERJ, meu amigo Sérgio Souto, mandou essa avaliação ontem. Ele, muito entusiasmado com a vitória, falou: o problema é o PS. O PS francês se equivaleria à social-democracia francesa, é o partido de François Mitterrand, foi quem começou essa onda privatista na França, a partir de 82, quando ganhou, e gerou uma profunda desconfiança no mundo do trabalho, na classe trabalhadora francesa. Qual que é o problema? O problema é que o PS ele pode flertar com o macronismo para ajudar a construir a governabilidade junto com o que sobrou do Partido Republicano, com a ala do De Gaulle. Então seria Partido Republicano juntos mais uma fração da ala direita da frente de esquerda. Esse seria um possível cenário com uma provável traição do PS, que eu espero que não aconteça, embora a história diz que vai trair. Esse é o problema, né? Não é aquilo que eu desejo, é aquilo que a gente estuda. Tomara que não ocorra, pela pressão das ruas. E a outra possibilidade é muito interessante. É um programa econômico, a partir da nova frente de esquerda, dando suporte à CGT francesa, ao sindicalismo que está à esquerda da CGT francesa, que é enorme, que é gigante, instituições sociais dos conurbanos de Paris e Marseille, que tem maioria árabe e africana e de hegemonia islâmica, para impedir o avanço neoliberal promovido pela União Europeia, que era o papel do Macron na França, acabar com o chamado, aspas, excepcionalismo francês. E aí tem uma curiosidade. É possível que parte desta política seja votada pela reunião nacional. Por quê? Porque, ao contrário de outras extremas direitas, a gente estava falando em off antes da conversa, a reunião nacional não tem uma política neoliberal. Ela tem uma política de tipo de bem-estar. Claro, de uma relação pactada e subalterna de capital-trabalho, né? Como era a ditadura militar no Brasil. Trabalhador trabalha, estudante estuda. A proposta deles é essa. Mas eles não vão aceitar uma política de redução de direitos sociais, porque vão entender que vai atingir a própria base. Isso é muito importante, Gabi. Conversando com vários colegas europeus, de alguns países, várias pessoas de alguns países. Todas e todos têm um consenso. Cada vez que avança uma política neoliberal, a extrema-direita cresce. Por quê? Porque ela apresenta uma solução fácil para um problema difícil. Uhum. E a ex-esquerda, ou a social-democracia, aquela que não quer mais se contrapor à União Europeia, no sentido de acatar de forma subalterna o que a Comissão Executiva Europeia propõe, que é um grupo tecnocrata vinculado ao Banco Central Alemão, vinculado à grande praça financeira de Frankfurt, por exemplo, acaba aumentando o espaço do discurso a França para os franceses, a Europa para os europeus, a culpa do imigrante, o que até pela economia capitalista é uma bobagem. A Alemanha tem um déficit de 7 milhões de trabalhadores, por exemplo. 7 milhões. Então, não tem mais o que fazer. Ou eles importam o trabalhador, a União Europeia, ou vai estancar. E a outra condição, que você falou bem agora, é a seguinte: Mélenchon tem a chance concreta de pressionar o governo, que se torna primeiro-ministro, mas barrar as políticas neoliberais do Macron. Eu vejo a chance agora como única histórica, como uma lição para a União Europeia. Em vez de entrar em crise por causa da extrema-direita, que entra em crise em função do seu neoliberalismo. É a crise melhor para a maioria, pelo menos.